Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante, sendo considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Em sua carreira, marcou história no futebol nacional e mundial. Em sua vida, participou de filmes, compôs músicas e se envolveu em várias polêmicas. Mineiro nascido na cidade de Três Corações, no dia 23 de outubro de 1940, ele se consagrou como o maior jogador da história do futebol com a camisa do Santos. O garoto que cresceu em Bauru ganhou o mundo com seus 1.281 gols em 1.365 partidas. Com a camisa da seleção brasileira, foram 92 partidas e 77 gols, além de 3 Copas do Mundo, 1958, 1962 e 1970. Confira abaixo uma lista com 10 fatos interessantes e curiosidades sobre a vida e a carreira do craque Pelé. Árbitro versus Pelé. O prestígio de Pelé era tamanho que até os árbitros tinham dificuldade para expulsar o craque de campo. Prova disso foi um amistoso, do Santos, realizado contra a seleção colombiana em 1968. O estádio El Campín, em Bogotá, estava lotado e todos queriam ver Pelé jogando. Mas, após uma confusão em campo, o árbitro Guilhermo Velásquez resolveu expulsar o jogador. A revolta da torcida foi tão grande que não houve jeito de o jogo seguir sem Pelé. Guilhermo acabou sendo substituído, pela federação local, pelo Bandeirinha. Pelé voltou a campo, e o time brasileiro acabou vencendo a partida por 4-2. Promessa, desde pequeno, Pelé sempre teve uma forte ligação com o futebol. Aos 9 anos, em uma história bastante conhecida, prometeu que ganharia uma Copa do Mundo para Dondinho, seu pai, logo após o Brasil perder para o Uruguai no Mundial de 1950. Goleiro, além de fazer a arte com os pés. Pelé também já atacou de goleiro pelo Santos em 4 jogos por conta de contusões ou expulsões dos titulares. Em 1964 contra o Corinthians no Pacaembu em São Paulo, jogou como goleiro contra o Comercial, 1969, Botafogo, 1969, e Baltimore nos Estados Unidos, 1973. Formação: Pelé já era o maior jogador do mundo quando entrou na Faculdade de Educação Física, em 1970. Incentivado pela mãe, Dona Celeste, ele se formou pela Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. Em 2018, Pelé recebeu da instituição o título de Doutor Honoris Causa. Nome: Edson Arantes do Nascimento nem sempre foi chamado de Pelé. Recebeu o nome de Edson em homenagem ao inventor Thomas Edison. Seu primeiro apelido, dado pela família, era Dico. Só passou a ser chamado de Pelé na escola, pois pronunciava errado o nome de um dos seus ídolos no futebol, o goleiro Bilé, que jogava no Vasco da Gama. Além do futebol, há um ano fazendo gols por aí, aos 18 Pelé quis dividir seu tempo entre os jogos e o serviço militar. Ele se alistou e serviu o Exército Brasileiro por 6 meses no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, em Praia Grande, São Paulo. Música: Pelé tinha boas relações na música. Em 1969, gravou 2 duetos com Elis Regina para o disco Tabelinha, Pelé vs Elis. O rei ainda foi colega de John Lennon em uma escola de idiomas de Nova York, Estados Unidos, em 1975. Pelé estava aprendendo inglês após deixar o Santos para jogar pelo Cosmos, e Lennon estudava japonês. Craque desde cedo, em 1958, com apenas 17 anos, Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista marcando 58 gols. No mesmo ano ele conquistou, junto com a seleção brasileira, a Copa do Mundo da Suécia, onde marcou 5 gols. É o campeão mais jovem da história das Copas do Mundo. 2 times: Pelé só atuou oficialmente em 2 clubes, Santos e o New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde ficou de 1975 a 1977. Pelé nunca jogou em clubes europeus.
Cavaleiro da Rainha. Em 1997, Pelé recebeu da Rainha Elizabeth II o título de Cavaleiro da Coroa Britânica. Na época, o rei ocupava o cargo de ministro do esporte no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.